Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado é um personagem de vários mundos: o mundo corporativo, o mundo acadêmico e o mundo do humor gráfico. Vamos conversar com o Ed Sarro, docente do ensino superior, ilustrador e cartunista. Oi, Ed. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Conta da sua origem, então, da sua família e da sua origem mesmo, a origem do Ed, que nasceu e cresceu em São Caetano. Você que tem um sobrenome que certamente você foi abordado pelas pessoas a vida toda, com perguntas sobre a veracidade do seu sobrenome, né? Se era um sobrenome real ou um sobrenome artístico, né? Primeiramente, Érico, obrigado pelo convite para essa conversa, para esse bate-papo. Bom, vamos lá. Ed Sarro. Meu nome é Ed Marco Sarro, meu sobrenome é um sobrenome de origem italiana. O meu bisavô, na verdade, ele veio para o Brasil em finais do século XIX, como várias famílias de imigrantes italianos. E o sobrenome dele, na verdade, era Saro, com um R só. Mas devido a questões de pronúncia, aqui no Brasil, o meu pai acabou ficando com o nome de Sarro e eu também continuo com a sequência disso. Foi curioso porque eu acabei enveredando pelo desenho de humor, pelo desenho de quadrinhos, né, e as pessoas achavam que era um pseudônimo. E na verdade ficou interessante porque a questão do humor, a questão do desenho de quadrinhos, né, acabou ficando relacionado. E assinar de Sarro foi um conselho que me deu um gerente de relações públicas na General Motors, onde eu trabalhei, e ele dizia: por que você não assina como Ed Sarro? Fica interessante, fica divertido. Então eu comecei a usar Ed Sarro, assinar Ed Sarro profissionalmente, comercialmente, e as pessoas perguntam, né? Fazem até trocadilhos, né? É Ed Sarro, é sério, é de piadinha, é de gozação. Então ficou interessante e acabou reforçando aí o tipo de atividade que eu tenho com o desenho. Ed, como é que um desenhista por vocação, atuou no meio corporativo, numa fábrica de automóveis e utilizou da ferramenta do desenho, da comunicação, para fazer uma carreira dentro da GM? Profissionalmente eu comecei a desenhar assim, eu comecei a publicar, quando eu tinha 12 anos eu publiquei alguma coisa no jornal da minha cidade, o Jornal de São Caetano do Sul, mas assim, eu fui me profissionalizar mesmo quando aos 14 anos eu fui trabalhar na montadora, fui trabalhar na General Motors do Brasil, primeiro como aprendiz do Senai, de mecânica geral, depois eu fui trabalhar de fato na empresa e lá eu fui fazer um curso de fermentaria. Eu não tinha de fato muita ideia do que eu ia fazer da minha vida profissionalmente. Eu achava que ia ser um desenhista, mas assim, como filho de operário num contexto cultural, regional de fábricas, como operário, era um caminho meio natural a gente ir para essa formação mais profissionalizante. Mas na empresa, na GM, eu acabei me envolvendo com a atividade de treinamento por conta da necessidade que eles tinham de gente que fizesse alguns trabalhos de ilustração de material didático, material informativo de comunicação interna. E aí eu fui convidado a trabalhar com isso, eu fiquei 17 anos só fazendo isso dentro da GM. Depois eu fui lidar com comunicação interna, um pouco antes disso eu fui trabalhar como analista de treinamento, e eu fiquei até final de 2003, dentro da GM, 2004, perdão. E paralelamente a isso, eu fui fazendo contatos também com a imprensa regional, publicando na Folha da Vila Prudente, que era um jornal regional grande na época, né? Eu colaborava com eles. Em 2004 eu saí da empresa e eu comecei a trabalhar em função de uma carreira docente, né? Fui me tornar professor universitário em tempo integral. Fui fazer um mestrado na USP, né? O começo de tudo da minha carreira docente, muito embora eu já lecionava desenho desde 1995 em cursos livres de arte e design.
Agora, a vivência de empresa, juntando desenho de humor, quadrinhos e comunicação corporativa, treinamento, foi bem interessante porque, de uma certa forma, eu criei alguns caminhos ali para mim, né? E também criei tracei alguns campos, né? Que até então eram... Havia gente fazendo alguma coisa parecida, mas assim, do ponto de vista assim objetivo, depois pesquisando eu fui me dar conta um pouco mais disso. Havia pouca gente que fazia esse tipo de trabalho, né, no Brasil. Eu posso dizer que eu sou meio pioneiro nisso, né, de juntar quadrinhos, humor gráfico e comunicação corporativa. Então o que eu fazia dentro da empresa eram encartes do jornal interno, eventualmente eu fazia tiras para o jornal interno também, tiras de humor, mas o meu forte mesmo era ilustrar material didático e material para apresentações internas, para visitas corporativas, né? Sempre buscando interlocução com um público que era mais de chão de fábrica. Então a linguagem dos quadrinhos, a linguagem do humor gráfico, ela era bem adequada para interlocução com esse público, né? Então foi um trabalho que eu desenvolvi durante vários anos nesse sentido. Depois eu acabei fazendo também alguma coisa como instrutor interno, né? Redigir comunicados oficiais. Mas assim, quem me conheceu e quem me conhece do tempo de GM vai associar sempre o meu trabalho, a minha pessoa com o trabalho na área de desenho, com esse desenho mais de cartoon, é, tentando falar de coisas sérias de um jeito bem-humorado, de um jeito leve e divertido. Porém, assim, era uma coisa contida, era um humor assim que diria quase britânico, né? Não um negócio assim escrachado, porque dentro da corporação você tem que ter uma linguagem adequada para cada tipo de atividade, né? Então é um humor, mas é um humor que a gente chama de humor chapa branca, né? Porque é um humor do bem, supostamente, não é um humor que fala mal. Porque a proposta, de fato, é comunicar conteúdo sério, é um conteúdo útil, né? Mas é uma maneira agradável, mas não necessariamente uma maneira satírica, né? Porque não é o fim da atividade. Eu comecei a lidar com o humor gráfico de uma maneira mais profissional, fora do trabalho que eu já tinha, convencional, mais ou menos em meados dos anos 2000, 2003, 2004, que eu começo de fato a participar de salões de humor no Brasil e no exterior. Conheci o pessoal da editora Virgo, o Mário Mastrotti, participei de alguns livros cooperados, eu participei de algumas coletivas com eles também, e os cartunistas do ABC, que é um grupo que volta e meia fazia alguma coisa, né, lá na região do ABC Paulista, e comecei a participar de outros eventos procurando conhecer mais o meio, porque até então eu eu estava mais ligado ao meu trabalho dentro de uma montadora, né? E eu comecei a ganhar experiência saindo um pouco daquele mundo mais hermético, né? E comecei a conhecer o mercado de trabalho fora do universo que eu vivia, corporativo, e também o mercado como ilustrador, como freelance, que comecei a fazer também edição de livros autorais, de literatura infanto-juvenil, que eu comecei a participar também como freelance. E isso foi interessante porque eu comecei a conhecer um pouco mais da realidade e ganhar uma noção maior da cultura, da linguagem e do vocabulário, inclusive do repertório, porque o meu trabalho ele era um trabalho mais sério, mais voltado à educação, ao treinamento, à comunicação corporativa. Então, assim, eu saí um pouquinho desse meio e comecei a fazer outras coisas. Em 2008, eu tive a chance de fazer uma exposição pessoal, né? Eu já tinha feito outras, né? Via universidade onde eu estudei e outros lugares assim onde eu tive essa chance. Mas em 2008 eu consegui ir para a Itália fazer uma exposição lá na cidade de onde veio minha família, num centro cultural lá, e foi uma experiência bem legal, tanto do ponto de vista pessoal, onde, quando eu visitei minha família lá, meus parentes lá, né, tive contato com eles, quanto profissional, ter essa chance que para o meu currículo foi muito bom ter esse tipo de experiência que agregou valor, né? Uma experiência internacional é sempre muito interessante, muito importante. Apesar de eu já ter participado de salões de humor no exterior, Turquia, Rússia, Espanha, onde mais? Basicamente
é o que eu lembro agora, mas ter uma exposição sua, ter esse contato com um público assim, dedicado, né? Foi uma coisa muito legal para mim, foi bem interessante. Essa chance de viajar para outro país, conhecer outra cultura e ter essa interlocução por meio do desenho foi uma experiência muito legal. A sua tese de doutorado de 2017, Ed, defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP, iria juntar esses dois universos aí aos quais você pertenceu e pertence, do mundo corporativo e dos quadrinhos. Bom, como eu disse para você, eu saí da empresa em 2004 e já estava começando a fazer um mestrado na USP. Na verdade, eu comecei como aluno especial e ouvinte no mestrado de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E depois eu acabei entrando no mestrado dentro da linha de pesquisa de Design e Arquitetura. Eu fui estudar os quadrinhos de uso corporativo, a partir da linguagem, a partir da relação forma e função deles. Então eu começo meio que documentar e criar uma memória a partir do meu trabalho e a partir do trabalho de outras pessoas que vieram antes de mim que já faziam alguma coisa do tipo, né? Inclusive, na minha dissertação eu falo de Will Eisner, que foi um grande desenhista de quadrinhos para fins de treinamento no exército americano, depois em uso também civil para a educação, do ponto de vista usando os quadrinhos como um meio para esse fim. E eu estudei isso praticamente e depois eu fiz um doutorado. No doutorado eu fui fazer um estudo, meio que fazer o estado da arte dessa linguagem, pegando os anos 90, que foi o grande boom da comunicação corporativa por meio dos quadrinhos, quando você tem uma enxurrada de conceitos chegando ao Brasil, de qualidade total, os movimentos de qualidade, esses conceitos como Kaizen, Just in Time, que começaram a chegar no Brasil a partir de meados dos anos 90, vindos originalmente do Japão. Então, assim, eu pesquisei como é que alguns autores, editoras e artistas em particular, como é que eles participaram dessa efervescência dos quadrinhos dentro das corporações, dentro das empresas, né? E foi o grande momento nos anos 90. E depois eu meio que vou tentar identificar por que houve um declínio na atividade. Hoje em dia você ainda tem gente fazendo isso. Tem o Montandon em São Paulo, tem o pessoal da BC também, da Nova Cipate. Tem hoje ainda algumas empresas que fazem isso, né? Alguns estúdios, né? Mas não com aquela força que havia nos anos 90, até porque tem algumas questões que aconteceram de lá para cá, né? A introdução desses conceitos, das certificações de qualidade, eles acabaram ficando, essas certificações acabaram quase que se tornando uma obrigação das empresas. Então não é mais diferencial. Então muitas empresas hoje já têm suas certificações de qualidade. Então isso acabou se tornando o que? A necessidade de fazer divulgação disso acabou ficando menor. Outra questão também é a mudança das mídias, né? Como é que hoje você faz quadrinhos, né? O quadrinho impresso em papel, ele está se tornando alguma coisa mais escassa, né? Então, o advento da internet, das mídias sociais, das mídias digitais, meio que tirou um pouco do espaço dos quadrinhos, né? Como meio de comunicação e entretenimento, e comunicação no sentido das empresas também. Então, no meu doutorado eu fui estudar isso, né? Fui estudar o que aconteceu, o que levou ao declínio e hoje é uma estagnação do meio quadrinhos dentro do universo da comunicação corporativa, tá? Eu fiz esse doutorado meu na ECA, né, na USP também, e como parte também dessa minha jornada acadêmica, né? Eu fiz o mestrado e doutorado e eu já era professor universitário, né? E só foi consolidando minha atividade como professor, como pesquisador e professor. Hoje eu estou aqui em Curitiba, no Paraná. Eu sou professor do Magistério Superior na Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
que é a única universidade tecnológica do Brasil, e eu leciono nos cursos de design gráfico, bacharel, e de tecnologia em design, aliás, perdão, em bacharel em design e tecnologia em design gráfico, nos dois cursos aqui em Curitiba, tá? E minha pesquisa foi em cima disso, foi os quadrinhos enquanto um meio que não foi o entretenimento, né? Que foi uma coisa mais voltada para a aplicação, que era mais ou menos o que eu fazia na GM, então, de uma certa forma, eu meio que registrei a própria memória do trabalho que eu fazia nos anos de GM também. Ed, na sua opinião, na sua visão, o que vai ser nesses anos de tecnologias avançadíssimas, de internet dominando as nossas vidas praticamente? Na sua visão, o que vai ser o futuro dos quadrinhos e do humor gráfico? Bem, para onde vão os quadrinhos, para onde vai o humor gráfico hoje? É um mercado que ele está saturado, né? Tem muita gente fazendo, tem muita gente talentosa, aliás, fazendo quadrinhos no Brasil, né? E, e eu olhando assim, meus alunos que querem fazer quadrinhos, os que estão defendendo os seus TCCs nos quadrinhos, eles estão buscando o seu espaço, né? Quadrinhos autorais, quadrinhos de excelente qualidade, mas não tem espaço para todo mundo do ponto de vista da mídia papel. A publicar quadrinhos no Brasil hoje é uma atividade que está restrita a grandes estúdios, as editoras que já estão consolidadas no mercado, né? Então, o que está acontecendo? Está se havendo toda uma migração para o meio digital. E os quadrinhos, eles estão assim, o caminho para você se tornar um quadrinista conhecido hoje no mercado, primeiro você começa pelas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, você publica principalmente tiras, né, que é um formato bastante fácil de você produzir, e a partir do momento que você tem muitos seguidores, ou já tem um público mais ou menos delineado e consolidado, aí você vai para a mídia física, né? Você publica uma coletânea, você faz um álbum um pouquinho mais bem acabado, né? E aí esse pessoal que já te acompanha pelas mídias acaba adquirindo o seu trabalho físico, né? A ideia também que tem surgido é a proposta de você começar a explorar o universo da webcomics, né? Que é um outro caminho que tem surgido aí, inclusive com interações com meios dinâmicos, né? Com hiperlinks, com narrativas não lineares. Ou seja, dentro do universo da hipermídia, você começa a ter um outro tipo de produto, de gênero de narrativa que é o meio misto, né? Entre o físico e o digital. Na verdade, não existe ainda, de fato, uma definição clara do que é webcomics, né? Então, eu particularmente vejo assim, na minha experiência docente, nas pesquisas que eu fiz para o doutorado, para o mestrado, em artigos que eu escrevi sobre o assunto, nas leituras que eu fiz, a gente nota que existe uma migração dos quadrinhos para o meio digital e que o mercado tende a trabalhar também, além disso, aquilo que se sustenta ainda enquanto mídia impressa, são álbuns mais bem acabados, com valor agregado maior, uma encadernação mais trabalhada, mais bem cuidada, são álbuns produzidos com um pouco mais de excelência, que é diferente do gibi de banca, que é quase que um produto efêmero, né? Então, hoje em dia, os livros, os álbuns de quadrinhos de capa dura, muito bem impressos, né? Eles acabam sendo uma tendência porque as pessoas que vão comprar isso para ter de fato enquanto um item da sua biblioteca pessoal, um item de coleção, né? São pessoas que já têm um pouco mais de história enquanto consumidores desse gênero, né? Desse tipo de produto cultural. Então, assim, nós temos dois caminhos aí para os quadrinhos hoje, né? As mídias sociais, a formação de público via essas mídias sociais, a posterior publicação a partir do momento que você tem um público já consolidado, e um outro caminho é o livro ganhando quase que, aliás, o quadrinho quase ganhando status de literatura, de livro, né? De um produto cultural com um pouco mais de valor agregado.
Então, a gente sente, observando que as, as perspectivas são essas, né? Então, assim, não sou adivinho, não tenho como adivinhar, mas é o que a gente olha, fazendo exercício assim de análise, é mais ou menos por aí que a coisa vai. Meu amigo Ed Sarro, queria muito te agradecer pela sua gentileza, pela sua disponibilidade para responder a esta sabatina, esta sabatina informal aqui do Ilustre Podcast. Deixa as suas redes sociais aí para o público conhecer tanto a sua vida acadêmica quanto a sua vida como cartunista, como ilustrador e como autor de quadrinhos. Bom, Érico, agora indo já para o final, queria mais uma vez agradecer a tua gentileza de me convidar para essa conversa, né? Espero que tenha sido proveitosa, tenha sido elucidadora de alguma forma. Aproveitando, só completando o que eu falei respondendo a outra pergunta, a pergunta anterior, apesar de eu ter falado dos quadrinhos corporativos como um meio um pouco já estagnado, uma coisa que tem sido interessante para os quadrinhos também, para quem se dedica a fazer quadrinhos, é o segmento educativo, educacional, né? As publicações paradidáticas em quadrinhos, a versão dos clássicos da literatura para os quadrinhos, né? O uso dos quadrinhos como apoio, como um reforço e como um aliado à educação formal. Bom, mas concluindo minha fala, hoje eu estou aonde nas mídias? Eu estou no Instagram, é de Sarro 1969. Eu estou no Facebook, eu tenho inclusive uma página de quadrinhos dentro do Facebook. E eu administro também o grupo de pesquisa de quadrinhos no Facebook da UTFPR, da Universidade onde eu leciono. E eu tenho alguma coisa no LinkedIn, tenho um perfil no LinkedIn, para quem quiser dar uma olhada lá. E tenho também o meu blog, é de sarro.blogspot.com. Então eu estou assim, eu pulverizei meio que minha produção nesses canais aí, né? E se você colocar meu nome no Google, você vai achar bastante coisa também. E, e a gente está aí, está sempre aberto a conversar sobre o assunto, né? Muito embora assim, eu não sou exatamente só um desenhista de quadrinhos, eu tenho outros interesses também, mas a rigor minha formação, minha profissionalização, minha vida acadêmica, ela tem girado em torno dos quadrinhos, do desenho de humor e desse tipo de produção em termos de produto cultural. Tá ok? Muito obrigado e a gente se vê, a gente se encontra por aí. Tá ok? Um abraço, até mais. Muito bem. Este é o Ed Sarro. Eu sou e continuo sendo o Érico San Juan. Este é o Ilustre Podcast.